Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Pensa Podcast, o podcast que é feito para te levar a pensar. E pessoal, hoje é um episódio muito especial, né? Primeiro porque é o primeiro episódio gravado diretamente aqui nos estúdios do Pensa, tá? Depois nos stories aí, vou colocar o link para vocês acompanharem como é que tá ficando. Segundo, pelo seguinte, não estava nada pronto, a estrutura não está pronta, mas eu recebi uma mensagem no Instagram de um aluno muito querido, William Cassini, foi meu aluno na faculdade, e falou: professor, tem um cara aqui que o senhor não pode perder a oportunidade de conversar com esse cara. Pensa em um cara fera. Eu falei: meu amigo, meu nome é pronto, e graças a uma força-tarefa está tudo aqui montado. E sem mais delongas, eu estou com uma pessoa aqui muito especial, um cara com uma história de vida fantástica, com uma causa muito nobre, e eu tenho certeza que você que ficar com a gente até o final, o que você vai ouvir aqui hoje vai impactar e vai mudar a sua vida. Muito provavelmente vai ser o start para você falar assim: peraí, eu tenho condições sim de começar uma mudança na minha vida, porque a história desse cara, não vou me alongar mais. Seja muito bem-vindo, Márcio Vilar, é um prazer ter você aqui no Pensa. Eu que agradeço o convite e, cara, é que negócio, é fazer o que ama e ter o propósito, o resto. O resto vai acontecendo, né? Vai, com certeza. Márcio, quero aproveitar muito a sua presença aqui, vou te fazer muita pergunta. Mais uma vez, reforço o convite, assiste até o final, ouça, né? Já corre lá no nosso YouTube, já faz a sua inscrição se você ainda não é inscrito, curte esse episódio. Já vai encaminhando isso aqui para as pessoas que você conhece, porque eu tenho certeza que você vai ouvir 2, 3 vezes ou assistir 2, 3 vezes. Márcio, eu já quero começar sem enrolação, te perguntando direto. Paragominas, em peso, conhece e sabe quem é o Márcio e a história do Márcio. Mas isso aqui vai para o Brasil inteiro, né? Que está para o mundo. Quem é o Márcio Vilar? Por que o Márcio Vilar se tornou o palestrante, o corredor Márcio Vilar? Cara, tudo foi acontecendo, acho que tá escrito, né? Tudo foi, comecei a correr para perder peso. Eu tinha uma mercearia, só comia porcaria, só besteira. As pessoas pediam uns sanduíches, eu fazia sempre 2, um para mim e um para as pessoas. E eu fui engordando, e você vai perdendo a noção das coisas, né? Até um dia eu fui pegar um ônibus, não alcancei. Quando eu fui deitar para dormir, era queimação no estômago, azia, rolando na cama para um lado para o outro. Quando eu levantei, fui no banheiro, me olhei no espelho, a ficha caiu. Quando eu olhei aquilo, eu vi no que eu me transformei, né? Na porcaria que eu tinha me transformado. Eu falei assim: não, se eu não gostar de mim, ninguém vai gostar. E resolvi mudar de vida. Dia seguinte, calcei um par de tênis, comecei a caminhar em volta do quarteirão da minha casa, a voltinha de 3 quilômetros, depois 2 voltinhas, e fechei a boca. Todo dia, filé de peito de frango, alface e arroz integral. Eu perdi 28 quilos em 10 meses. E essa primeira mudança, você olhou ali no espelho, se assustou com a sua imagem e caiu essa ficha. Foi algo direto, tipo, como você está dizendo, no outro dia você já começou a correr? Porque tem gente que vai atrás de ajuda e aí não começa, vou comprar o tênis, vou fazer não sei o quê. Você simplesmente foi e começou. Eu não tinha nem tênis próprio, nada. Eu costumo falar que eu acho que é igual a pessoa que é viciada em droga, bebida, não adianta ninguém falar, tem que partir dela. Na hora que o disjuntor, a arma dá o start, podem falar o que for, que você vai em busca daquilo enquanto você não vence. E os amigos falavam: é fogo de palha, daqui a pouco tá gordo, em vez de incentivar, né? Modismo. Daqui a pouco tá gordo de novo, não sei o quê. Tu tem uma ideia, meu apelido era Mocotó, só para você ver as coisas que eu comia. Mocotó. Né? Meu apelido era Mocotó. Eu ia numa churrascaria, eu comia gordura e jogava carne fora. E na minha ignorância, minha esposa e minha filha brigavam comigo. Eu falei: um dia eu vou morrer de qualquer jeito mesmo, deixa eu comer. Só com essa porcaria, mas graças a Deus armou o disjuntor e eu mudei de vida. Começou ali com a caminhada, começou a perder peso, já fazendo uma dieta, e isso te levou a quê? O que virou esse hábito? Mas o dia que eu nunca vou me esquecer, não foi nenhum recorde mundial que eu bati, não foi nenhuma prova que eu ganhei, foi o dia que eu fui comprar calça jeans. Eu manequim de 46 para 48, né? Eu fui emagrecendo, a calça já caindo. Aí eu fui no shopping lá no Rio e comprei uma calça. Eu pedi: me dá o 44. Eu botei e fechou. Só de curiosidade, me presta 42. Quando fechou, ninguém entendeu nada. Eu saí gritando pelo shopping de alegria, né, cara? A vitória tua, pessoal, sabe? Aquele negócio, as pessoas tudo falando um monte de coisa, e você lá e... Quer dizer, se eu tivesse escutado essas pessoas... É engraçado você falar isso, porque... o ser humano ele tem algumas formas de ser que são intrigantes. É muito mais fácil você achar pessoas para te puxar para baixo, como você falou, para poder te criticar e falar: isso é fogo de palha, daqui a pouco tá gordo de novo. Inclusive, às vezes até dentro da própria família, os amigos, as que a gente mais acha que iria apoiar, né?
Eu vou botar assim, 3 amigos que apoiaram. Foi meu irmão, foi que me chamou para a primeira corridinha que eu fiz de 4 quilômetros com 98 quilos. Deus sabe como eu fiz aquela corridinha que meu irmão me chamou. Hoje eu corro isso tudo, meu irmão continua no churrasco lá, gordinho ainda, não adiantou não. Um grande amigo que me prestou tênis para a primeira corrida lá. E o outro amigo que eu corri do Rio a Búzios, depois de 200 km por causa dele, que ele me incentivou muito, e quando ele se mudou do Rio para Búzios, ele vivia me chamando, eu falava brincando, eu vou, mas vou correndo, eu vou, mas vou correndo. E aí, quando eu resolvi ser voluntário do Hospital do Câncer, realmente fui correndo do Rio a Búzios, arrecadando fundos para o Hospital do Câncer, até a casa dele lá. Cheguei lá na casa dele, correndo 200 km. Uma coisa que eu quero te perguntar é o seguinte, quando a gente fala em correr, pelo menos como eu fui atleta um certo tempo, eu sou muito competitivo. Tem gente que é muito competitivo sem nem ter sido atleta. Então, a primeira coisa que muita gente faz quando começa a correr é olhar as provas, né? Aí tem prova de 3 km, porque hoje tem bastante gente correndo, tem a de 5, a de 7... E parece que isso não é muito a sua praia. Uma provinha de 3 km, 5 km. Como é que começou essa paixão pelas corridas longas? Na época, o pessoal novo não lembra disso. Tinha um desenho antigamente do Butri, medalha, medalha, medalha. Sim. Lembra? Quando você começa a correr, tu quer medalha. Tu faz qualquer corrida vagabunda com medalha de plástico, que dá saco d'água. Tu quer medalha, né? Aí depois você começa a selecionar melhores provas. E aí eu fui aumentando a quilometragem. De 5 eu fui para 10, de 10 fui para meia maratona, e depois fui para a maratona, que é o sonho de todo atleta que correr uma maratona. Depois disso, eu recebi um e-mail que ia ter uma corrida de 24 horas na pista de atletismo de 400 metros, em São Caetano do Sul, São Paulo. Eu fiquei pensando, como é que pode o ser humano correr 24 horas, né? Falei, um dia eu vou fazer uma coisa dessa. E todo dia eu abri o mesmo e-mail e lia. E aí o bichinho vai comichando, né, cara? Todo dia eu li. Falei, um dia porcaria nenhuma, vai ser agora. Eu fui lá, fiz minha inscrição. Aí os amigos tudo debochando, que eu ia correr 2 horas, ia dormir 22, que eu ia correr de fraldão geriátrico. Chegou na hora... Os amigos sempre dando aquele apoio. E aí quando eu cheguei para correr a prova, cheio de atleta lá, com aquelas tendas, com treinador, massagista, e eu não sabia nem que era o maratona, com minha mochilinha nas costas lá. Aí comecei a correr, pegando dica lá com os próprios atletas da prova, conversando com o pessoal mais experiente. Aí fui correndo, fiquei em primeiro lugar na minha categoria, corri 166 km logo na primeira vez. 166? Eu chorava feito criança, não tinha acreditado. Sua primeira modalidade esportiva foi atletismo ou você já tinha feito alguma outra modalidade antes? Quando eu era moleque, eu jogava futebol, ganhei muito futsal, antigamente com a bola pesada. Hoje futsal estragaram, o goleiro joga com goleiro de linha. Linha. Estragaram o futsal. Antigamente aquela bola pesada, o goleiro tocasse a bola fora da área era falta, era só bicuda na cara do goleiro mesmo, era goleiro de salão. Depois cheguei a agarrar um pouquinho nos juniores do América do Rio, mas... Eu estou te perguntando isso pelo seguinte, normalmente quando a pessoa começa a correr, acontece de ter lesão e tudo mais, se passar um pouquinho da dose e você rapidamente já foi se apaixonando pelas provas e não parou mais, né? Eu acho que esse foi o meu diferencial. O que é sacrifício, desgaste para os outros, para mim é paixão, amor. Eu corro cantando, dançando, brincando, batendo. Os 7 dias de esteira, quando eu bati o recorde mundial, eu passei os 7 dias batendo papo com todo mundo. Porque para correr do meu lado, tinha 2 esteiras. Para correr do meu lado, eu era obrigado a doar leite em pó para o Hospital do Câncer. A pessoa subia na esteira para correr um pouco do meu lado, tinha que doar leite em pó. Arrecadei 2.000 pacotes de leite em pó ali. E aí, cada um que subia na esteira ficava batendo papo, conversando com todo mundo para passar o tempo. Você imagina 7 dias de frente para uma ótica, cara. Nossa. A mulher ia vender óculos, eu tiro a mão daí que eu estou contando, tem inventário, não pode vender óculos não. E assim, brincando para passar o tempo, porque senão... E a nossa mente é fantástica, cara. A tua mente leva a vitória ou a derrota, depende de você. Será que eu consigo? Será já te faz um derrotado, cara? E quando eu passei a ter um propósito, eu enganei minha mente. Porque a tua mente é inteligente, ela vê que você está agredindo o teu corpo, ela quer que você pare para proteger. Quando eu passei a correr por um propósito, eu enganei minha mente, ela não deixou eu parar, porque se eu parar, deixou de salvar uma vida. E isso faz eu continuar. Antes de entrar nesse lance do propósito, eu quero te perguntar o seguinte. Quando... É esse lance da mente. Quando a gente começa a correr, quando eu disse que eu fui atleta, eu joguei basquete e eu gostava de correr, tentaram me levar para o atletismo. Eu me lembro uma vez que no Exército, a gente teve um preparador físico que era do Exército, lá de Uberlândia, e ele quis me levar para fazer uns testes. E na época, foi de 98 para 99, o Brasil tinha acabado de ganhar a medalha no revezamento 4x100. E eu era muito fã do Claudinei Quirino na época, achava o Claudinei muito forte. E aí chegou lá, né, eu falei, e aí, quando é que vai tirar, em quanto tempo eu corro 100 metros e tal? Ele falou assim, não, você vai... para fundista. Meio fundista, acho que era 800, 1.200, alguma coisa assim. 1.500.
eu peguei, Joaquim Cruz, né? Eu peguei e falei assim, não, eu quero aquele do Claudinei para poder dar os tiros lá. Ele olhou para mim, eu pesava 60 quilos. Eu tenho 1,83 e eu tenho essa altura... Osso e pele. Osso e pele. Eu tenho essa altura desde os 15 anos. Acharam que ia ter 2 metros. E ele falou, você vai para as provas de fundo. Eu falei, não, eu quero de velocidade. Enfim, eu não gostava. Eu era muito rápido para tiro, mas se tivesse que correr 1.000 metros, eu já não gostava. Depois de velho, né, com acho que 34 anos, com 34, minha esposa começa a correr. Nunca tinha praticado esporte. E eu falo, vou correr também, né, para incentivá-la. E aí eu começo a correr quando ela decide correr a primeira prova, que era uma prova aqui do SESI, acho que de 6 ou 7 quilômetros. E eu falando para ela, você vai passar mal, é perigoso, toma cuidado que você nunca correu. E me inscrevo para a prova sem nunca ter corrido. Resumindo a história, porque o convidado é você que tem que contar a história aqui. Ela terminou a prova uns 10 minutos na minha frente. Eu parei várias vezes durante a prova, mas muito competitivo. Eu falei, agora eu vou treinar. E quando eu começo a treinar, eu esbarrei nas limitações mentais. De, tô cansado, não tá indo. Como é que foi esse começo até chegar nessa parte que você falou assim, não, agora eu corro porque eu tenho um propósito. Mas antes do propósito, o que te motivava? Quando vinha o cansaço, aí era competição mesmo. Era ser antes competitivo. Do propósito era competitivo mesmo, né? Que é legal... Legal, eu entrei numa assessoria de corrida. E aí você faz amizade com aqueles colegas, você quer ganhar o teu colega para poder encarnar nele, né? Para poder sacanear ele. E aí comecei a treinar, só que aí eu disputando prova de 5, 10 quilômetros, um ganhar o outro, ficar encarnando no outro. E aí eu fiquei nessa equipe até conhecer a ultramaratona. Aí quando eu conheci... Mesmo da ultramaratona eu era competitivo também, prova de 12 horas, 24 horas, 48 horas. Eu ganhei uma prova de 48 horas, foi engraçado. Cara, tudo é resistência, não é velocidade. Aí você já sabe quem são os caras que você vai disputar contigo, porque na ultramaratona são poucas pessoas que fazem, então você já conhece quem são os bons. E aí antes da prova, cara, eu largando uma prova de 48 horas, fazendo 4 por 1, tu já sabe que vai quebrar, não tem jeito, deixa embora. Um sol do cara na beira da praia, Praia Grande, São Paulo, na beira da praia, o asfalto fervendo, tu indo e voltando 500 metros. Morei em Praia Grande. Morei em Praia Grande não, morei em São Vicente. Durante 48 horas indo e voltando 500 metros, aquele sol cozinhando, e o pessoal na toda, deixando ir. E eu lá atrás, quando escureceu, eu com meio metro de língua para fora, comecei a tirar a distância. Aí, cheio de argentino na prova. Eles são raçudos. Você pode falar o que for do argentino, mas eles são raçudos, cara. Aí passei todo mundo, botei 20 quilômetros de frente no segundo colocado. Aí que vem a estratégia, né? Quando faltava umas 3, 4 horas, acabou, a vitória é tua. O que você faz? Tu quebra o psicológico do cara. O cara corria, eu corria. Ele andava, eu andava. Ele ia no banheiro, eu ia. Aí o cara queria me matar, cara. O cara com ódio, porque não tirava a diferença. Acaba o psicológico do cara. Entendeu? Na prova de circuito é assim. Agora, quando é prova assim de estradão, você tá vendo o cara lá embaixo. Se tu passar, ficar morrendo, o cara vai tentar recuperar. Tu descansa atrás do cara. Na hora que tu passar, tu tem que passar voado. Que depois da curva, ele não tá te vendo, tu ande. Mas tu quebra o psicológico do cara. Pô, nem adianta eu ir atrás, que o cara tá muito melhor que eu. Então, são estratégias, né, que você faz. O Márcio começa a correr para perder peso, para eliminar peso, para ficar em forma. Entra em forma, continua correndo. E aí, como é que entra esse lance desse propósito, dessa segunda motivação que mudou sua história aí? É que minha mãe teve câncer e foi curada pelo INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer. E eu era o caçulinha da mamãe, né? O filhinho da mamãe, cara. Eu me sentia em dívida com eles o tempo todo. Foi quando esse meu amigo que me incentivou foi morar em Búzios, ele vivia me chamando, eu brincava com ele que eu ia correndo, resolvi estar aí, vou correndo mesmo. Chamava para ir em Búzios, sair aí em Búzios para visitar ele. Só que eu falava que ia, mas ia correndo, brincando. Aí um dia eu falei, não, eu vou correndo mesmo, 200 quilômetros do Rio até lá. Eu nunca fui tão xingado na minha vida, cara. Que aí eu entrei em contato lá no Hospital do Câncer, e aí a mulher achou loucura. Hoje é o contrário, o INCA me liga, vem cá, quando é que você vai fazer uma loucura pra gente? Mas no início, a primeira vez, eu não tinha noção disso, né? E aí eu lembro, que imagina, no final de semana, a pista de mão dupla, que nem tá vendo, tipo, o exemplo de Belém pra cá, aquela pista de mão dupla, final de semana lotado de carro, eu correndo, eu preciso rodoviária me escoltando. Imagina o engarrafamento. O pessoal indo pra praia. O pessoal passava com o carro. Ficava pé da vida contigo. Tem que fazer, não, seu filho disse, me xingava de tudo quanto é nome. E quando eu cheguei lá em Búzios, foi muito. E aí, pô, arrecadei bastante. Aí, depois eu corri do Rio a São Lourenço, 300 quilômetros de Minas Gerais. Depois fui do Rio a Paraty correndo. Como é que funciona isso? Você anuncia que vai fazer uma corrida e o apoio que você tiver vai ser destinado para a instituição de caridade. Isso. E aí a galera começa a apoiar. Nesses 3 primeiros eu vendi quilômetros. Você comprava, um exemplo, cada quilômetro era R$5. Você comprava quantos quilômetros você quisesse e esses quilômetros que você comprou, você corria do meu lado no dia.
Entendi. Entendeu? Aí várias pessoas corriam comigo, ia revezando. Só que aí depois eu passei a correr em volta da Lagoa Rodrigo de Freitas, lá no Rio. Aí passou a arrecadar muito mais, porque as pessoas corriam o tempo todo e doavam muito mais. Eu fazia montanhas de leite em pó, assim. E aí eu comecei a ir para as competições para valer, dobrando, triplicando as distâncias das competições mais difíceis do mundo. Eu dobrei a prova, o deserto do Vale da Morte dos Estados Unidos, já ouviu falar do Death Valley? Então, eu fui ida e volta em 79 horas. Se eu não estou enganado, é uma das provas que o David Goggins corre, não é isso? É. Então, eu fui e voltei naquela prova do deserto. Cara, como é que é isso? Porque, beleza, começou a correr, primeiro o cara desbloqueia os 5, depois ele desbloqueia os 10, aí o sonho de todo mundo é fazer uma meia maratona para poder pleitear uma maratona, que é 21 km, para poder pleitear os 42. O que eu tô achando mais fantástico aqui, eu já falando da mentalidade, da força da mente, é que um leigo como eu olha e fala, pô, 42 km é o auge. Você quase não fala em km, você fala em horas. Né? Você fala, correr 12 horas, 24 horas. Como é que é esse lance? Você desde o começo já tinha essa mentalidade de encarar as provas dessa forma ou não? Foi um crescimento gradativo? Não, descobri sem querer a força mental. Foi numa prova de 217 quilômetros, a Brasil 135, que faz parte da Copa do Mundo. Eu me inscrevi para essa prova, isso foi em 2006. Eu me inscrevi para essa prova. Só que é o seguinte, hoje em dia é separado. Tem corridas que você corre com apoio e survive. Você pode escolher a categoria. Naquela época não tinha isso. Você corria... Survive é o que o nome está dizendo mesmo? Você só vai lá e sozinho, se lasca, é você. Isso, exatamente. Só que naquela época não tinha essa separação de categoria. Você se inscrevia, você competia, você o survive, você correndo com um cara com carro de apoio. E aí eu me inscrevi nessa prova, fui numa loja de esporte lá no Rio de Janeiro, pedi apoio, o cara me negou apoio. Até aí tudo bem, ninguém é obrigado a apoiar ninguém. Quando eu cheguei para correr a prova, esse cara estava inscrito na prova também, como ele tinha uma loja de esporte, tudo do importado, do bom e do melhor, ele foi com carro de apoio com tudo do bom e do melhor. E quando eu cheguei lá para correr, ele viu um atleta super famoso na época, ele só oferecendo as coisas por atleta. Quando eu vi aquilo, eu fiquei mordido, né, cara? Eu falei, porra, pra mim o cara não quis dar um boné. Filho pro outro, da mãe, eu que preciso. Só pro outro, só porque o cara é famoso. Eu falei, posso perder de todo mundo, mas desse cara eu não perco, não. Fiquei mordido, né? Só que eu sem dinheiro com a mochilinha nas costas. E ele com carro de apoio, com várias roupas, várias comidas, vários tênis. E você com a mochila nas costas, você tem que levar o necessário para sobreviver, senão você vira burro de carga. E eu com a mochila nas costas, mas eu com raiva dele fui embora, deixei ele para trás. Só que chovia muito, aquele barro vermelho, a lama foi entrando dentro do tênis, não deu bolha não, dilacerou meus dedos. Eu arrumei um bambu, fincava o bambu no chão para continuar, e nisso ele tocando de tênis toda hora, ele me passou, foi embora. Chegou no meio da prova, um repórter veio me entrevistar, e aí, Márcio, como é que você tá? Falei, cara, acabou para mim, não tenho mais pé, vou abandonar no próximo checkpoint. Ele vira para mim e fala, pô, o João, que é o cara da loja, tá 10 minutos na tua frente quebradinho. Ah, quando ele falou aquilo, cara. Eu joguei o bambu pro alto e saí na toda atrás do cara. Aí passei por ele, quando eu passei por ele, o que houve? Né? Eu senti o tendão, eu, que pena, né? E pensando comigo, bem feito, desgraçado. Cruzei a linha de chegada em 6º lugar ainda, e quando cruzei a linha de chegada, eu soube que tinha uma mulher em perigo. O diretor estava procurando 3 atletas para resgatarem ela. Eu fui e me ofereci. Ele falou, tá bêbado, cara, vai cuidar desse teu pé podre. E chamou esses 3 atletas. Eu entrei escondido no carro e fui com eles. Quando a gente achou a atleta, eles foram para fazer ela desistir, entrar no carro e ir embora. Falei, pô, não, eu vim para fazer ela continuar. Se ela quiser continuar, eu vou com ela. Aí eu pensei que eles iam vir com a gente. Eles entraram no carro e foram embora e me largaram sozinho com ela. Eu corri mais 12 horas ao lado dela e fiz ela cruzar a linha de chegada. Quer dizer, eu cruzei a linha de chegada 2 vezes. Caramba, E aí, aí que eu fui para casa, eu fiquei pensando, caramba, eu ia abandonar a prova por causa do cara. Eu fui em frente, cruzei a linha de chegada, voltei e corri mais 12 horas. Foi aí que eu descobri a força mental. Você estava perto de desistir, você teve uma razão pessoal e completou o restante, que era metade da prova, e volta e completa mais 12. E aí, voltei, quando soube que a mulher estava em perigo, voltei e ainda ajudei ela a completar a prova. A partir desse dia, tudo que eu quero na minha vida, eu durmo e acordo pensando naquilo que eu quero e corro atrás, cara, até existir. A nossa mente é fantástica, cara, é fantástica. Eu acho isso maravilhoso, você trazer esse exemplo. A gente ouve falar muita coisa, né? Hoje em dia tem muita página de Instagram motivacional, tem um lance que já até virou um jargão de falar quando você chega no seu limite, você está só no 60%, você ainda conseguiria fazer mais 2 vezes aquilo. E é muito difícil a pessoa encontrar esse limite se ela não pratica esporte.
E o esporte mais democrático, o que mais fez querer conversar com você, além desse lado da filantropia e da sua causa pessoal, é o fato de você ser um corredor. Porque a corrida, ela é o esporte mais democrático do mundo. O cara ele pode simplesmente levantar em um dia, calçar o calçado que ele tiver e começar a dar voltas no quarteirão tem um dele. amigo que corre descalço, sem tênis. Mas você não precisa nem do tênis conforme for, né? Eu tomei muita pancada da corrida porque eu sou muito competitivo. E quando eu começo a correr, a primeira pancada que eu tomo foi ver a minha esposa ganhar uma prova de mim, quando eu a subestimei, né, de forma ingênua e ganhar com muitos minutos. E a segunda porrada que eu levei foi que aqui na cidade mesmo, alguns amigos, né, gordinho, tudo fora de forma, muito mais velhos do que eu, a gente estava correndo no mesmo grupo. E quando chegava na prova, esses caras tinham o pace muito melhor do que o meu e completavam a prova. Não era tipo, ganhou. Não, o cara chegava numa prova de 8 km, o cara chegava 10 minutos na minha frente, 12 minutos. Eu falei, eu preciso, então, entender qual é esse limite da mente que eu não tô achando. Porque, gordinho, idoso. Eu fui correr uma prova em Salinas que teve um idoso, um senhor de idade, que ele passou por mim na descida. Ô, garotão! E deu uma tirada, e depois, quando chegou na subida, que eu coloquei a mão no joelho e respirei, falei, Deus, me empurra. Eu juro pra você, ele virou de costa, e tava eu e mais um pelotão de moleque, né? Ele virou de costa, isso tem 2 anos, e começou a trotar de costa numa subida lá em Salinas. Vocês estão morrendo? Vamos! Um senhor. Eu falei, cara, esse esporte é maravilhoso. Tem que o seriado Eu, a Patroa e as Crianças, que aconteceu isso aí mesmo contigo. A esposa dele ganhou e ele se feito doido, depois ficou lá atrás, lá sendo resgatado aí. Cara, mas tudo isso é treinamento. E gostar. Se você não gosta de correr, vai jogar vôlei, vai pedalar, você tem que achar o que você gosta. Porque senão você arruma desculpa. Hoje está frio, hoje está calor, hoje está chovendo. Fica arrumando desculpa para não ir. Agora, quando você gosta daquilo, tem paixão, pode acontecer o que for. Que o cara não falha, né? Não falha. E outra coisa, ele não precisa de disciplina. Desculpa. É disciplina. Nem sempre você vai acontecer todo dia. Todo dia você treina? A outra coisa que eu estou fazendo agora, que eu nunca fiz, que eu odiava, botei agora na minha cabeça, agora é um remédio, como se tivesse um problema de coração, diabetes, é a musculação. Que eu nunca ia te perguntar agora. Tem 6 meses que segunda, quarta e sexta eu abro a academia, tô fazendo musculação lá. Para poder... Inclusive o Anderson, eu tô hospedado na casa dele todo dia. Todo dia, 6 da manhã, eu fico sentado lá no sofá esperando ele acordar para malhar com ele lá na academia. Ô, Anderson, convida para fazer um treino aí aquela ergométrica, aquele remador. Ele postou no grupo lá, ó. Em 3 meses o Márcio vai estar no shape aí, porque ele não reclama nada, não. Demais, fiquei todo bobo lá, que ele elogiou lá. O Anderson também, ele já veio aqui no podcast e ele teve a fase dele de corredor, que ele era fininho, sequinho, agora ele tá na fase maromba. Já fizemos muita maratona junto lá. Eu falo que Deus castigou ele quando eu tava dobrando a Alta dos Anjos. A prova tinha 235 quilômetros. Eu corri 470. Eu corri 235 sozinho, aí cheguei com eles na largada, larguei com eles e corri 235 com eles. Quando eu tô voltando com eles, chegou numa hora que fui dar uma descansada no lugar, o safado do Anderson foi lá, tinha um prato de comida para mim, ele comeu minha comida e depois foi embora correr. Aí chegou na frente, ele machucou, aí eu passei ele, comi a comida dele e fui embora. Ficou tudo em casa. Me conta uma coisa, e esse propósito, como é que surge? Você falou da questão da sua mãe, e aí beleza, você começou a fazer as corridas ali para ajudar o INCA, mas não foi a única instituição que você ajudou, né? Tem lá no Rio de Janeiro, tem o Rei e Rainha do Mar. Sempre passava no final do ano na televisão aí. Sim. Então, todo Rei e Rainha do Mar eu faço 100 quilômetros na areia, em troca a instituição paga uma operação de coração de criança. A organização da prova paga. Eu já fiz 20 vezes o Rei e Rainha do Mar, então já paguei 40 operações de criança. Caramba, cara, 40 operações. 40 operações no Hospital Pro Criança Cardíaca da Rosa Célia, né? Como é que entra o Projeto Juquinha na sua vida? O Projeto Juquinha, o que aconteceu? Um dia o Rafael. Sim. O Rafael Vale, ele era presidente do Juquinha na época. E aí, um amigo dele deu um livro de um corredor do ultramaratonista americano, falando que o cara era fera, não sei o quê, de Encarnados. Acho que era 50 maratonas de 50 dias, aí deu para ele. Esse cara foi no Fantástico. Foi. Apareceu correndo, comendo as pizzas. Exatamente. Aí deu o livro para ele, ele leu o livro, e aí depois alguém falou com ele assim, porra, tem um brasileiro que é muito melhor, que faz um monte de coisa, não sei o quê. Aí falou de mim. Aí ele tinha visto uma matéria minha no jornal da Folha de São Paulo, falando que o negócio de eu ter aberto a loja, a parte de empresário e tudo, que eu tinha lançado o livro. Aí ele comprou 5 livros meus. Aí mandei o livro, daqui a pouco ele me ligou.
Falei, o que houve? Não chegou o livro, algum problema, não sei o quê? Aí ele falou do projeto Juquinha, né? Paragominas, no Rio de Janeiro, nunca tinha escutado falar em Paragominas. Aí quando ele falou do projeto Juquinha e tudo, aí eu falei assim, achei estranho, né? Eu falei, será que esse cara quer me fazer como laranja de alguma coisa? A gente já pensa, ele fala o seguinte, cara, eu vou te mandar a passagem, tu vem aqui conhecer o projeto. Aí, cara, conhece o Juquinha, tu se apaixona, né, cara? Fantástico, né? O trabalho ali, cara, e olha que eu venho aqui, tipo, uma vez por ano, tudo, eu já vi coisa de criança chegar ali sem mexer a cabeça, toda parada, e agora tá lá para um lado para o outro, correndo, perturbando para um lado para o outro. É outra qualidade de vida, é o fantástico. trabalho. Eu falo, essa Olimpíada de Superação do Juquinha, que acontece todo ano, ela tinha que ser feita em praça pública, no estádio, para a cidade toda assistir aquilo ali, sabe, parar de reclamar da vida, que a gente não é nada nessa vida, sabe? As crianças ali se superando para poder ter qualidade melhor de vida. Eu fico bobo, cara. Tem gente aqui em Paragominas que não conhece o projeto. Você tocou num ponto que é importantíssimo. As pessoas vão assistir isso aqui vários anos para frente aí, mas para você que está ouvindo e assistindo, hoje especificamente, acontece o lançamento do filme que conta a história do projeto Juquinha. E eu acredito muito que esse filme vai ser um marco na história do projeto, porque você falou uma frase que eu disse para o Antônio, eu disse para algumas pessoas lá dentro, que é o seguinte: as pessoas não sabem o que acontece ali. Eu sou de Paragominas, eu me considero alguém informado, eu já tinha feito palestra lá, ministrado treinamento lá, mas no dia que eu fiz a visita guiada, para entender, no dia que eu passei daquela porta da recepção para dentro, eu me emocionei. Eu me emocionei com a estrutura que eu não tinha noção que era naquela qualidade. E eu me emocionei porque quando a gente vira à direita, a primeira sala que nós visitamos, que nós olhamos pela porta, tinha uma maca e tinha, não me lembro de cabeça, 6, 8 profissionais em volta da criança. Eu fiz ontem esse treinamento. Um fazendo um atendimento na criança. Depois fomos na sala que faz as sensações táteis ali. E eu falei pro Antônio no dia, eu falei, Antônio, as pessoas precisam saber que isso aqui acontece. Porque o que acontece com o Projeto Juquinha? Eu já ouvi isso de várias pessoas aqui da cidade. Eu estou só há 7 anos na cidade. Quando vai falar de doação de alguma coisa, eu já fiz palestras onde eu arrecadei alimentos e as pessoas falarem assim, vamos doar para o Juquinha? Eu falar e as pessoas falarem assim, doa para outra instituição, porque todo mundo ajuda o Juquinha. Não, vamos ver se a gente doa para outro lugar, porque o Juquinha, a cidade inteira ajuda. E não é verdade. Não. E sem contar o seguinte, agora está chegando a quase 260 crianças atendidas. Tem quase 100 na fila de espera. Então, quanto mais ajudar, mais crianças vão ser atendidas. São possíveis ser atendidas, e o principal, então, no primeiro ano de vida da criança, então, é crucial. Quanto antes colocar a criança Juquinha, mais rápida é a recuperação dela, porque ainda está em formação, é mais fácil de curar. Então, ela fica menos tempo ali dentro do Juquinha. Então, e é uma referência, né? Se tornou um modelo de atuação que é uma referência. É problema que cada um vive no seu mundinho. Sabe? Será que a pessoa não conhece ninguém que tenha problema? É que nem a pessoa com câncer. Será que ninguém sabe quem está com câncer para ajudar? Ninguém teve uma pessoa com câncer na família? Até as pessoas se escondem, vivem num mundo de fatos. E se você deixar de tomar uma cerveja por mês, de repente é um pacote de leite pó que você leva ali no Juquinha. Faz uma diferença absurda. Muito, né? Muito. Eu não me lembro onde foi que eu li essa frase, mas eu peguei ela para minha vida. O que você não vê não existe para você. Né? O que o ser humano não está na frente dele é como se não existisse para ele. As pessoas não sabem que existe o espectro autista, não sabem que pessoas no bairro dela... eu já vi um pensamento que é muito errado das pessoas associarem esse tipo de doença à classe alta, né, financeira. Olha que louco. Não, você tem pessoas que estão em um estado de necessidade absurdo, né, numa condição de miséria, vamos dizer assim, que tem um filho com espectro autista, que precisa de uma assistência como a do Juquinha. Cara, eu nunca vou esquecer. A primeira prática que eu dei pro Juquinha, estou fazendo 10 anos como embaixador de Juquinha. A primeira prática que eu dei no Juquinha ainda era lá no galpão, que era quente pra caramba. E eu nunca vou esquecer, assim, a primeira prática foi para os pais das crianças que estavam sendo atendidas. Aí uma mãe esperou todo mundo embora no final da palestra, veio na minha direção chorando. A mãe tinha um filho com síndrome de Down e um com paralisia cerebral, cara. Ela me abraçou chorando, me agradeceu. Eu estava desistindo dos meus filhos, mas agora não vou desistir mais não, me agradecendo, cara, sabe? Cada um só olha pro teu rabo, desculpa o palavreado, sabe? É o egoísmo, sabe? As pessoas só têm ganância, poder. Cara, a primeira coisa, a gente tem que dar sorte na vida de ter um filho com saúde, né? Já começa aí. Então, cara, se você tem um filho com saúde, você tem condições, cara, Deus te deu um presente, não custa nada você ajudar o próximo, cara.
Sabe? Um pouquinho que seja, faz bem para a alma. Tem muita gente também que tem um pensamento errado, Márcio, de o meu é tão pouco, não vai ajudar, não vai contribuir. Vai contribuir sim, porque o seu pouquinho com um pouquinho de outra pessoa, né? Um detergente que custa menos de R$2, o Chuquinha está sempre precisando de material de limpeza. Levar um detergente, já toma aqui. E você não está fazendo bem, você está recebendo bem, cara. Faz bem para a alma. Há 13 anos atrás, eu cheguei num asilo lá em Jacarepaguá, no Rio. A mulher estava chorando que não tinha que dar para as crianças dando água com farinha. Aí eu falei para ela, eu não sou o cara não, mas eu sou amigo dos caras. As crianças nunca mais vão passar fome. Tem gente que me vê se esconde, que sabe que eu vou pedir. Sabe que você vai pedir alguma coisa. Cara, eu chegava com o carro descarregado, tudo lá. Cara, saía de lá leve, flutuando. Lá era asilo e orfanato. E aí foi engraçado que aí um dia eu estava dormindo, me liga a Polícia Federal, 2, 3 da manhã, assim, Polícia Federal te ligando, 3 da manhã, hoje então, né? Aí eu falei assim, o cara falou assim, Márcio, os velhinhos do asilo comem carne moída de frango, eu nem sabia que existia carne moída de frango. Eles aprenderam uma carreta na Dutra, a metade era cocaína, maconha, a outra metade na frente estava escondendo, né, com carne moída de frango. Aí eu fui lá para a Dutra, enchi o carro até o teto, levei para asilo, o pessoal ficava brincando, falou que estava misturada a cocaína, que os velhinhos estavam todos doidão lá. Mas o legal, isso é a credibilidade, se eu mostrar que pegou aqui, entregou ali. Hoje no Rio de Janeiro, quando alguém quer doar alguma coisa, me procura. Já te procura. Sabe que vai ter destino certo, sabe? Então, cara, e é bom demais, cara, tu sai leve, flutuando, tu saber que tu ajudou alguém, isso não tem dinheiro. É muito mais fácil, muito mais gostoso você dar do que receber, cara. Demais, demais. E me conta um pouco, eu sei que tem uma placa no Juquinha, né, de uma corrida que você fez. Quais que foram os feitos aí ligando a corrida à filantropia, a ajudar o Juquinha? Que loucura que você já fez? Foi na inauguração daqui da sede nova do Juquinha, eu vi correndo de Belém a Paragominas, né? São 320 quilômetros. E o safado do Rafael, eu falei assim, Rafael, não é competição, vamos correr 100 quilômetros por dia, para no hotel, dorme, dia seguinte continua passeando, 100 km por dia. Aí tinha fechado com uma televisão que ia cobrir aqui a inauguração, porque o certo é o seguinte, ó, quinta, que aí tinha chegado de manhã, domingo de manhã, quinta para sexta um dia, sexta para sábado 2 dias, sábado para domingo 3 dias, certo? Isso. Ele não contou assim, ele contou sexta, sábado e domingo. Mas não é domingo, é de manhã. Aí eu tive que correr 160 km por dia para poder chegar aqui a tempo da inauguração aqui, né? E tem uma galera que faz esse percurso de bike, né? Como é que é o nome? A rota aqui de Paragominas a Belém de bike já é extremamente desgastante. Muita gente fica pelo caminho, não consegue completar. E foi legal quando chegou no posto 12, lá no 12, que vocês chamam, né? A galera de bike veio tudo acompanhando. Foi muito, muito legal. Cara, mesmo. Mas na inauguração, cortei a fita ali. E o meu certificado do Guinness está lá no Juquinha. Original, aquele certificado está lá no Juquinha. O Guinness, qual foi o recorde que você bateu que levou seu nome para o Guinness? Eu corri 827 km em cima de uma esteira durante 7 dias. 7 dias em cima de uma esteira, cara. E tem uma galera que tem esteira em casa, que tem esteira na academia vira guarda-roupa, né? De casa vira guarda-roupa. Cabide. E às vezes você falou recentemente que aprendeu agora a importância da musculação. Eu pratico musculação e aprendi há 3 meses a importância do cardio. E o lance do cardio... Fizemos o inverso. O meu personal, né, o professor Abadessa, e ele fala assim, não é correr. Se você for correr, tem que ser outro tipo de musculação, outra preparação, senão não vai dar certo. Você precisa fazer uma caminhada num ritmo elevado, que não é a corrida, e por no mínimo 50 minutos. E eu, mas que frescura, isso tudo. E aí fui fazer a bendita da caminhada com essa orientação, e foi a primeira vez na minha vida que eu caminhei num ritmo por 50 minutos. Eu achei maravilhoso, pro corpo e tudo ali, achei bacana pra caramba. Só que são 50 minutos. É muito tempo. Você passou 7 dias em cima de uma esteira. 7 dias. Mas como é que é pra galera entender? Você ficava... Como é que vai no banheiro? Como é que dorme? Assim, comia? Para começar, foram 5 anos sonhando bater esse recorde mundial. Como surgiu? Eu fui disputar uma prova de 24 horas esteira em Porto Alegre. Eu fiquei em 2º lugar. Qual é o meu grande problema? As primeiras 12 horas de corrida, para mim, são horríveis. As primeiras 12 horas da cãibra, vontade de vomitar, enjoo. Depois de 12 horas que meu corpo aquece, eu começo a correr para valer. 12 horas? E aí, cara, se essa prova tivesse mais 1 horinha, eu tinha ganho a prova. E aí fui para casa chateado. Caramba, será que existe algo maior do que 24 horas em esteira? Pesquisando na internet, vi que existia um recorde mundial que estava no Guinness, que era de um francês, que tinha corrido 822 quilômetros. Montei todo o projeto, me cadastrei no Guinness para bater o recorde mundial, só que para trazer o juiz do Guinness era inviável, era 3.000 euros por dia, mas passagem de avião, hotel, alimentação, eram 3 juízes, como é que eu ia pagar isso tudo?
E o Guinness é uma empresa de marketing, ela só publica o que interessa para ela. A outra maneira de tentar validar, eles teriam uma vontade, porque eu não estaria pagando, eu teria que filmar 24 horas por dia, os 7 dias sem corte, sabe que isso daí é difícil pra caramba. Difícil pra caramba. Tinha que ter 2 testemunhas acompanhando, trocar cada 4 horas, não podia repetir a testemunha, tinha que arrumar 84 testemunhas, tinha que ser num lugar aberto onde qualquer um pudesse vir a qualquer momento, tinha que ser no shopping center, que tinha acesso a qualquer um. E foram 5 anos oferecendo isso, todos os shoppings do Brasil, inclusive aqui de Belém, ofereci, todo mundo negando, ninguém Cara, é um acreditava. projeto gigantesco para fazer isso. E nisso eu ganhando prova, dobrando prova, triplicando prova, e esse projeto guardado lá. Por isso que eu falo, você tem que estar sempre pronto na hora da oportunidade surgir, que se não estiver pronto, ela passa e acabou. Um dia indo no supermercado com a minha esposa, aí encontrei um amigo que eu não via há muito tempo, que era personal trainer, estava sentado tomando um cafezinho, esse café para mim é tudo. Eu tenho café, depois eu vou te contar a história do café, meu café é o mais famoso do Brasil. Depois eu vou te contar essa história. E aí sentei para tomar um cafezinho com ele e falei, porra, eu tenho um sonho, cara, há 5 anos e ninguém acredita. Aí ele falou, qual é? Eu falei assim, porra. Aí contei sobre bater o recorde mundial de 7 dias de esteira, que tinha que ser no shopping. Ele falou, Márcio, vai ser agora. Ele era personal trainer do dono do shopping, que tinha acabado de inaugurar no Rio. Cara. Aí o Brasil é QI, né? Quem indica, ele ligou pro dono do shopping, fechou tudo. Aí fomos lá pro shopping correr, cara. E eu falo, até 24 horas, na esteira é mais fácil que na rua. Porque você tem o ar-condicionado, você tem o amortecimento da esteira, tudo é mais fácil. Mas depois de 24 horas, a rua é mais fácil que a esteira. Por quê? Porque na rua você trabalha músculos diferentes. Você sobe, desce, vai para a direita, para a esquerda. A esteira é o mesmo músculo o tempo todo, a mesma batida. Não é, além de ter a questão mental de você estar visualizando sempre as mesmas coisas, até o movimento do músculo é o mesmo. É o mesmo. Você não descansa. Então, você está subindo, você está trabalhando o músculo. Você está descendo, você está trabalhando o músculo. Ali era o mesmo músculo o tempo todo. E aí, até o 4º dia, eu estava bem na frente para bater o recorde. Chegou no 4º dia, meu pé virou uma bola. Torci o pé, virou uma bola. Eu comecei a mancar, fui ficando para trás. E aí chegou nos últimos 2. E no regulamento do Guinness eu tinha que ficar 22 horas em cima da esteira, no mínimo. Das 24 horas do dia, 22, no mínimo 22 tinha que ficar em cima da esteira. Eu tinha 2 horas para descansar. Por exemplo, se eu fosse 5 minutos ao banheiro, só sobrava 1,55. Ia descontando. Essas 2 horas. Se fosse fazer uma massagem, descontava. No final do dia sobrava meia hora, 40 minutos para dar uma descansada, dar uma cochilada. E você na adrenalina, você não consegue, né, cara? E aí fui virando, chegou no 5º dia, o rapaz estava monitorando tudo para mim e falou, Márcio, esses últimos 2 dias tu não pode descansar nessas 2 horas, senão tu não bate mais o recorde, que eu tinha ficado muito para trás, por causa do pé inchado, mancando. Nos últimos 2 dias eu tinha que correr ainda 250 quilômetros. Eu mancando muito, no primeiro dia eu só fiz 100 quilômetros. Foi pro último dia tendo que fazer 150 quilômetros, com o pé feito uma bola, uma noite sem dormir e mais 5 noites dormindo meia hora, 40 minutos, né? Nossa. Cara, parecia o shopping lotou. O pessoal tudo em volta do shopping, não cabia uma pessoa dentro do shopping. O pessoal tudo cantando, incentivando. E vai espalhando, imagina que vai espalhando. Ó, tem um maluco ali, tem 2 dias que tá correndo. Esse meu amigo era personal trainer também do repórter, que era da Ana Maria Braga. Aí ele conseguiu uma matéria da Ana Maria Braga para mim. E aí, como a matéria foi ao ar na quarta-feira, eu tripliquei a audiência dela. Como eu tripliquei a audiência, ela mandou ele para lá de novo. Sexta-feira, eu correndo na esteira, o repórter dela me dando doce de leite e queijo da fazenda dela na boca, cara. Aí, como eu tripliquei de novo a audiência e bati o recorde mundial, aí eu fui tomar aquele café da manhã na segunda-feira lá com ela, lá com o Louro José. Café com a Ana Maria? Não comi nada, um monte de coisa gostosa, mas não comi nada, que você tá falando o tempo todo. Não dá, né? Só com água na boca, né? Mas o que me marcou muito ali foi o Louro José, aquele cara, pena que faleceu, né? Ele era uma pessoa fantástica, cara. Pô, cara, o que você precisar, tu pode contar comigo. Ele foi fora de série. Mas aí na última noite, né? Faltando 150 quilômetros, e eu correndo, já cambalhando de sono, eu cochilando o tempo todo em cima da esteira, quase caindo da esteira, comecei a jogar água na cara e correndo. Quando chegou umas 2 da manhã assim, pedi 5 minutos, sentei na esteira, cobri a cabeça com a toalha. Falei, acabou, não dá mais, já era. Em algum momento bateu uma vontade de chorar, assim? Chegou a chorar? Agora, nessa hora, eu falei, acabou. Desceu a bateu lágrima? o desespero, né, cara? Bateu o desespero. Pô, depois de 6 dias, cara, faltando, se eram umas 3 da manhã, eu ia correr até meio-dia, cara, faltavam 9 horas. Tu tá vendo o recorde sair pela mão, né? Tanto esforço nesse dia todo. Depois desse tempo todo. E se eu não conseguisse, eu ia ter outra chance de novo, algum momento, eu ia esperar mais 5, 10 anos, quer dizer, ia ser um fracasso, né? E aí, quando eu cobri a cabeça com a toalha, bateu aquele desespero, eu olhei assim pro canto, eu vi minha esposa chorando. Quando eu olhei pro canto, eu vi aquela multidão do shopping, falei, não,
Eu não posso ser o causador da decepção dessas pessoas. Eu não sei de onde veio a ideia. Comecei a dar tapa na minha cara. Tapa na minha cara, eu despertei. Quando eu despertei, levantei, o shopping veio abaixo, cara. Parecia que o Brasil tinha ganho a Copa do Mundo. O shopping todo cantando o hino do Botafogo para me motivar, que eu sou botafoguense, né? E foi legal. Tá feliz, então, esse ano, né? Mas eu tô desconfiado, cara. Com botafoguense, tudo é muito difícil, tá muito fácil. Eu só acredito no final, cara. Assim, eu não quero gorar a sua torcida, mas eu sou palmeirense, eu acho que ainda dá, viu? Não, perder 2 partidas a gente gosta, perder cara, 2, o outro ganhar 2 ali é... E aí, cara, porra, quando eu subi na esteira, o pessoal vibrando, cantando, aí eu correndo, dando tapa na cara, o pessoal cantando, dando tapa, aí encaixou, depois que encaixa. Não, cara. tô arrepiado de te ouvir cantar aqui, imagina isso no ar. Aí faltando 100 metros, me deram o microfone, eu 90, 80, 70 cantando, e no final entrou a narração José Carlos Araújo, cara, que eu vi a vida toda narrando jogos de futebol do Rio de Janeiro, na maior narrador do Rio de Janeiro, narrando meu recorde mundial, cara. Foi inesquecível ali. E aí, quando eu fui na Ana Maria Braga, ela falou pra mim, cara, como é que você conseguiu? O cara que era recordista corria todo monitorado, cheio de ficha, você corria sem nada. Eu falei, não, ao contrário. Eu tinha o que ele não tinha, ela o quê? Amigos. Se não é aquela multidão ali, eu não tinha batido. Você não ia. Não tinha. Aquela energia, o pessoal que me impulsionou. Cara, e como o Brasil tá carente de ídolos, quando eu bati o recorde, eu arrancando minha roupa, queria minha meia, meu tênis, desesperado, cara. O último ídolo que a gente teve foi o Ayrton Senna, né? E hoje em dia você pega... Os outros são do futebol, não dá tempo quase do cara virar ídolo. Não tem nenhum. É um distanciamento muito grande do público. O último craque, pra mim, o último craque de futebol que a gente teve foi o Ronaldinho Gaúcho. Foi o último craque mesmo. Aquele ali brinca. Se aquele cara tivesse levado a sério e treinasse um Cristiano Ronaldo, ele tinha sido melhor que Pelé, que todo mundo. Porque o que ele fazia com a bola, aquele cara... Ele era moleque. Era tipo o Garrincha, né? Aquele futebol... É onde entra a questão do propósito. Maravilhoso você citar o exemplo dele pelo seguinte, né? Eu, às vezes, uso os exemplos dele nas minhas palestras, quando eu vou falar de motivação. Porque às vezes só a motivação ela não é suficiente, às vezes você também precisa de paixão, que é algo acima, mas às vezes nem só motivação e nem paixão, às vezes você precisa de um propósito maior que essas duas coisas. E o Ronaldinho Gaúcho, eu costumo dizer que eu entendo ele, porque você falou assim, o desejo maior de todo corredor é uma maratona, depois, cara, tudo esportivamente falando que um jogador de futebol pode sonhar em conquistar, ele conquistou. Todos os títulos, ele foi... Tu vê, até quando ele foi preso, ele ficou jogando futebol. Então, assim... Não tem quem não goste dele, aquele cara com 30 anos, ele tinha o UEFA Champions League, ele era campeão do mundo, ele era bola de ouro, melhor jogador, gols antológicos. O que faz? Como é que aquele cara vai acordar cedo e vai falar, eu tô no auge da minha força física, da minha jovialidade, vitalidade, eu já ganhei tudo, eu sou multimilionário, cara, eu vou fazer dieta, eu vou acordar cedo para treinar? Se ele tivesse disciplina, maior, não tinha mais disciplina. Ele não tinha algo maior. Quero te fazer uma pergunta, até uma curiosidade pessoal. Como é que você lida com desconforto? Cara, torci o pé, meu pé tá uma bola, isso aqui tá me incomodando. Tem dor que você vai ali e, essa dorzinha aqui não me incomoda. Tem dor que é insuportável e te para. Tem coisa que é desconfortante, como você falou, na esteira era o mesmo músculo, ou, enfim, qualquer situação, seja ela física, mental, psicológica, como é que você lida quando algo deixa você desconfortável para que você continue no seu processo, na corrida, na sua meta? Por isso que tem sempre o propósito, sempre é uma instituição a ajudar. Porque a tua mente não deixa parar. Na floresta amazônica, descolou a sola dos 2 pés, a enfermeira remendou, enfaixou meu pé para poder continuar correndo. Entendeu? No caminho de Santiago, nesse último que eu bati o recorde pelo Juquinha, o corticoide já tinha afetado, eu tinha botado a próxima quadril por causa do corticoide, ele já estava afetando minha coluna. Uma semana, 10 dias antes de eu viajar para Santiago para bater o recorde, eu falei para minha esposa, minha coluna está doendo quando eu estou correndo. Ela, então vamos cancelar tudo. Eu falei, não vamos não. Cara, eu tenho muita fé em Nossa Senhora, cara, sabe? Eu falo, peço à mãe, porque a mãe fala com o filho não nega pedido da mãe, eu rezo para ela. Aí quando a gente chegou lá para a largada, com 12 quilômetros correndo, começou a dor na coluna, porque o corticoide, além de comer a cabeça do meu fêmur, comeu L4, L5, L1 também na minha coluna. Nossa. Eu operei 2 vezes pelas costas, não adiantou, abri a barriga e botei 2 discos. Mas isso depois que eu vim de lá do caminho de Santiago. Logo no início da subida começou a doer. A minha esposa, vamos parar. Eu falei assim, não. Eu rezei a Ave Maria, peço para ela, cara. Sua esposa sempre contigo, é seu apoio. Não, ela tá comigo desde o recorde de esteira para cá. Antes do recorde ela odiava. Sério?
Por quê? Porque eu trabalhava numa empresa, então eu tirava minhas férias picado para competir. Eu nunca tirava férias para passear com a família. E ela odiava por causa disso, que ela viajava sempre sozinha com minha filha, nunca viajava comigo, ela odiava. Aí quando a empresa estava falindo, que eu comecei a dar palestra, vender negócio, aí eu pedi demissão da empresa, arrisquei isso com as palestras, a venda do meu livro e a minha loja. E aí eu passei a ficar mais em casa, aí que ela passou a me acompanhar. E eu falei, quando eu bati o óculos da esteira, eu nunca vou me esquecer, quando eu cheguei em casa, ela olhou para mim assim, como é que você consegue? Eu falei assim, não sei. Quando eu estou ali, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Ela falou, você se transforma, você não é o Márcio quando você está ali, você é outra pessoa. É muita paixão. O que eu falo, que o cara que descobriu minha doença, ele cuidava de mim, ele me estudava 2 anos para tentar descobrir porque eu corria tanto. E eu quebrei o estudo dele, porque no estudo dele, os atletas de endurance de longa distância, seja de natação, de triatlo, de maratona, eles tinham o ventrículo esquerdo mais dilatado. Então é por isso que eles contavam. E o meu era igual de qualquer pessoa. Eu falei, cara, não adianta estudar. O meu é paixão, é amor. Eu sou igual a qualquer ser humano. Mas quando eu estou ali, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Isso é bacana, porque às vezes a gente pega essas pessoas que correm esse tipo de prova e o cara é aquele magrelão que é só, você olha, tá sequinho. Não, primeiro você veio de uma obesidade, que era um problema que você tinha, você vai lá e seca para poder correr e olhando para você é um cara com um físico normal, você está falando aí que fisicamente você não tem nada de privilégio, como alguns corredores têm, e por isso vão para a corrida, você foi pela paixão e pelo propósito e está até hoje. É paixão e propósito, isso aí é o que eu sempre falo, cara, a gente tem que estar do lado de quem a gente ama, tem que fazer o que ama e tem que ter um propósito de vida, o resto é supérfluo. Como é que nós estamos de horário? Que horas são, por favor? Porque eu sei que você tem que estar... 6h30, eu sei que você tem o lançamento do filme, você é presença que não pode faltar lá. Já vou encaminhar aqui para o nosso... O galã do filme, a mais bonita do filme lá no cinema. Já vou começar a encaminhar para o nosso encerramento. Eu queria te perguntar, ainda falando um restinho aqui sobre desconforto, o seguinte, eu trabalho com muitas pessoas que exercem cargos de liderança ou que querem abrir um negócio, já abriram um negócio e buscam desenvolver essa área empresarial. E o que eu percebo, até pela minha história própria mesmo, é muito fácil, é muito cômodo a gente parar diante do desconforto. As pessoas muitas vezes não têm essa consciência, essa clareza, e elas não percebem que quando chegam num ponto que elas falam, tá difícil, não vou continuar, empreender é difícil, liderar é difícil. Elas não entendem que essa dificuldade que ela está vendo é porque ela esbarrou em algo que causa dor, que causa desconforto. Você é empresário, né? Você tem a sua loja de esportes, fale o nome, a gente coloca aqui também o link. Como é que você avalia isso? A corrida, conseguir vencer os desconfortos físicos e mentais que você tem na corrida, te tornaram um homem mais forte, um empresário mais forte? Isso te auxilia de alguma forma nos negócios? Sim, com certeza. Porque eu falo, o mundo é mais fácil para o derrotado. Porque o derrotado não tem que fazer mais nada. Ele já aceitou que é derrotado, só fica sentado arrumando desculpa. Essa eu vou anotar. O mundo é mais fácil para os derrotados. Porque o cara não tem que fazer mais nada, né? Ele só fica se lamentando, arrumando desculpa. Foi Deus que quis assim. E o cara que não desiste, toma porrada da vida, e levanta e vai em frente. Cara, quantas vezes eu já era para ter desistido, cara? Veio uma doença autoimune, veio prótese no quadril, veio prótese na coluna e eu tô aí correndo atrás do meu sonho. O meu maior sonho, só falta uma prova que eu tenho que fazer para ser o único no mundo a dobrar a Copa do Mundo inteira. E sabe o que é o mais triste de tudo? Você 6 recordes, nome no Guinness, você vai numa empresa pedir apoio. Antigamente pedia o currículo, printa a tela do Instagram para ver quantos seguidores tu tem. Hoje você ganha pelo número de seguidores que tu tem, não pela tua capacidade de fazer. Fez, né? E aí o que acontece hoje? Essas grandes marcas, que o atleta precisa de uma ajuda de material, essas marcas estão dando material para os youtubers, não para o atleta que realmente precisa do material, que vai usar e comprovar que o material dele é bom. Eu quero correr 434 quilômetros a 40 negativos para dobrar o Red, que é a única que falta dobrar para ser o único no mundo a dobrar a Copa do Mundo inteira. É isso que eu achei bacana de você falar. A Copa do Mundo de ambientes extremos. Isso. Existem várias corridas que são disputadas em ambientes extremos. Isso. Deserto, neve. Isso, montanha. E aí esse conjunto se chama Copa do Mundo, quando completa todos. Bad World Cup, a Copa do Mundo de Ambientes Extremos. É uma no Vale da Morte, nos Estados Unidos.
que é no deserto, tem uma nas montanhas aqui do Rio de Janeiro, da Serra da Mantiqueira, entre Minas e São Paulo, e tem essa da neve na Arrowhead. Então tem cara que ele começa a correr, ele vai lá e ele se prepara alguns anos para correr uma dessa, correr duas dessa. Você foi lá e correu todas. Não, e já dobrei o deserto, já dobrei as montanhas e ainda dobrei a floresta amazônica. Você é o primeiro cara do mundo que está no Guinness porque você foi o primeiro a completar todas essas provas de ambientes extremos. No Guinness eu tô por causa da esteira. Por conta da esteira. Agora, eu fui o primeiro atleta do mundo a completar todo, porque o cara que é da neve, ele não vai pro deserto. Porque ele foi criado a 40 negativos, ele não tem como ir para 55 positivos. E o cara que corre o deserto não vai para neve. Eu fui o primeiro a conseguir todas. Entendeu? Deserto, neve, montanha, ainda corri na floresta amazônica, que não faz parte da Copa ainda. E aí eu dobrei, eu fui o único no mundo a correr 509 quilômetros dentro da floresta amazônica. Não satisfeito em fazer todas, você falou, vou fazer todas duas vezes. Duas vezes. Então, e só falta eu dobrar a neve para ser o único no mundo com essa marca. Cara, cadê as empresas do Brasil, cara, para apoiar isso? Porque isso você precisa de tênis, você precisa material de dinheiro para viajar. Material próprio para neve. Eu entrei em contato com uma marca. O cara, em vez de pedir meu currículo, pediu para eu pintar a tela do Instagram. Como eu tinha 14 mil seguidores, quiseram dar material. Para ele não é interessante. E aí é diferente. Não adianta eu pegar teu casaco da neve para poder correr, porque teu casaco é para você passear na neve com a família. Esfriou, tu entra no carro, entra no hotel. O casaco próprio para neve é para correr na neve, que não absorve o suor, que joga teu transpirar para o lado, que isola. É tudo equipamento próprio. Isso para uma marca não é nada, cara. Mas aí que tá, você não tem seguidores, cara, não dão. Isso que é triste. Aí você vai para lá, por exemplo, saindo do Rio de Janeiro, um de janeiro está dando quase 50 positivos. Para 40 negativos, você tem que chegar pelo menos 2 semanas antes para aclimatar. O hotel mais vagabundo é $100 a diária. E aí? Quem é que vai pagar isso? Aí você não tem dinheiro para comer, compra comida de $1 de posto de gasolina, que não ajuda em nada. Você corre com roupa emprestada, com material emprestado dos outros, aí depois o pessoal quer resultado. Cara. E nessa peleja toda, você chegou onde chegou, né? Eu fico imaginando se encontra alguém que de fato resolve investir. Inclusive, nós temos vários empresários que vão assistir isso aqui. Nós vamos deixar todos os seus contatos aqui para quem quiser entrar em contato com você, contratar a sua palestra. É porque às vezes as pessoas pensam assim, o cara está me pedindo uma ajuda. Ok, se alguém chegar e doar um dinheiro, ele está te ajudando. Mas contratando a sua palestra, por exemplo, é uma forma de um empresário estar tendo um retorno, porque ele vai levar uma história de um cara... fenomenal na empresa dele e está encontrando uma forma de apoiar o seu trabalho, né? Não, e o que eu falo, cara, assim, eu nunca tive grandes patrocinadores, mas eu sempre dei sorte de encontrar pessoas especiais no meu caminho, cara, sempre. Pessoas especiais, como na neve lá, independente da religião das pessoas, você imagina, eu não falo inglês. A primeira vez que eu fui correr lá, quando eu me tornei o primeiro atleta do mundo a completar a Copa, você imagina, é uma floresta, só neve e eucalipto. Você está no meio da floresta, puxando um trenó. Desse trenó tem que ter todo equipamento obrigatório, inclusive um saco de dormir que suporta 40 negativos. Qualquer coisa tem que entrar dentro dele e esperar resgate, senão tu morre congelado. E eu puxando um trenó no meio da floresta, não falo inglês, no meio da floresta entre Estados Unidos e Canadá, estava em segundo. E outra coisa, você tem que controlar o tempo todo a quantidade de roupa com a sua velocidade, com a temperatura. Se você suar, o suor congela, você tem hipotermia e morre. Se você sentir frio, você tem hipotermia e morre. Então você tem que controlar isso o tempo todo. E eu estava em segundo lugar na prova, me perdi no meio da madrugada, estou perdido lá na floresta, de repente pisei no buraco, torci o joelho. Quando eu torci o joelho, eu parei. Quando eu parei, minha mão congelou, meu pé congelou, minha mão não mexia mais, eu não conseguia pegar no fecheclé da bolsa para abrir a bolsa, pegar o saco e entrar para esperar o resgate. Isso começou a congelar o peito e as costas. Falei, morri, acabou. Você tá louco. Falei, vou me rastejar para ter sobrevida. Estou me rastejando. Daqui a pouco vinha a luzinha vermelha lá embaixo. Eu comecei a gritar, help, help. Era um cara da Marinha Americana e o cara morou 1 ano em Salvador. O cara falava português. Cara, é mais fácil ganhar na Mega Sena do que você achar no meio de uma floresta, na madrugada, 40 negativos, um americano que fala português. E o cara que se assustou comigo, alguém falando português aqui, cara, falei, me salva que eu tô morrendo. Ele me enfiou no saco de dormir, eu fiquei me debatendo. Aí veio o Snowmobile, que é aquela moto de neve, para resgatar. Eu recusei o resgate, né, porque senão eu era desclassificado. Aí voltei para a prova, ainda cheguei em 5º lugar na prova ainda, cara. Caramba, cara, é muita história. Uma pena a gente ter tão pouco tempo, né? Porque nos conectaram de última hora, mas assim, é uma história mais grandiosa que a outra. Fazer mais 2 para a gente finalizar, antes de passar seus contatos e fazer os agradecimentos. Hoje, o que se você tivesse que definir em uma palavra, em uma mensagem... Aliás, essa eu vou deixar por último. Qual que é a mensagem que você deixa para aquela pessoa que está nos ouvindo agora, seja homem ou mulher,
que está acima do peso, que sabe que a saúde não está bacana, é aquele cara que vai amarrar um cadastro, ele tem dificuldade, que vai sentar no chão para brincar com o filho num evento da escola, ele não consegue, que meio que já tentou de várias formas perder peso para ter mais qualidade de vida, eu não falo nem uma questão estética, e ele não consegue. Ou resumindo de um modo geral, qual é o conselho que você dá para aquela pessoa que está tentando startar uma mudança, começar a praticar uma atividade física e esbarra nas dificuldades? O que você tem a dizer que você acha que pode ajudar? Você tem que pensar o que você quer da sua vida, né? Por exemplo, você tem um filho pequeno. Você não quer jogar uma bola com teu filho, você não quer brincar, você não quer ver teu filho crescer, se alguém, você não quer pouco você morre, cara. Entendeu? Se você vai ser avô, você não quer levar teu netinho, curtir teu netinho. Tem um vídeo na internet muito legal de um senhor de idade que ele ficava levantando o peso para depois no dia do Natal levantou o netinho dele para botar a estrela na árvore de Natal, né? Então, até os 35 anos é opção. Depois disso, é qualidade de vida. Se você não se cuidar, principalmente da parte das pernas, você vai ter que aceitar alguém limpando sua bunda na velhice, cara. Entendeu? Nossa, isso é então, forte. Cara. Mas é qualidade de vida. Ou você faz isso, muda, ou você vai ter que aceitar alguém cuidando até de os você. 35 é opcional, dos 35 em diante é obrigatório. Obrigatório. Se você quer a qualidade de vida, se você quer ter um futuro melhor, você quer ver seu filho crescer, você quer curtir teu filho, você vê teu filho brincando, quer te puxar, você não aguenta nada, sabe? Eu tinha esse pensamento ignorante. Eu tinha 98 vou morrer quilos. mesmo. Comia churrascaria comendo gordura. A sorte, graças a Deus, com 35 anos, deu esse start. E o que eu falei, e os amigos, tudo é fogo de palha, Cara, não dá ouvido para essa galera que não vai te ajudar. Me chamavam de louco, de talibã, de suicida, sempre fui lá e consegui. Hoje tentam me imitar. Hoje tem competição, fazendo ida e volta, me imitando que eu já fazia 10 anos atrás, há 12 anos atrás, sozinho, que nego me debochava, que falava que eu era maluco. Mas pelo menos serviu de inspiração para os caras, né? Hoje pode ter pessoas correndo, esses quilômetros todos que correm aqui, eu fui o primeiro, eu que mostrei que era possível, entendeu? Querendo ou não querendo. É um legado, de uma certa forma. Eu que mostrei que era possível. Que criticavam, hoje tudo lá, tentando me imitar, tentando fazer lá. Só que eu sempre fiz por paixão, por amor. Hoje as pessoas fazem para postar na internet, para ganhar curtida. E aí que tem a diferença. Quando você faz por paixão, por amor, você está ali por prazer, então não tem como dar errado. Não é uma modinha. Quando vem a dor, vem o desconforto, você tem uma força extra. Tem prova que só não dói o cílio e a sobrancelha, cara. Eu já arranquei as 10 unhas do pé para poder continuar correndo. Então, a dor não me impede. Eu fui fazer um tratamento de canal, me levei da anestesia, falei, não precisa não, tu tá maluco? Filha, a dor não impede de nada não, nunca impediu não. Cara. Isso traz uma força mental absurda, nada, né? Nada me impede. Quando eu quero, boto alguma coisa na cabeça que eu quero. E o legal também, ensinando isso tudo para minha filha, né, cara? Para minha filha, ela vê que é possível não desistir dos sonhos dela também. E eu acho que o dia mais feliz da minha vida foi a formatura dela, né? Consegui, lembro, ganhava pouco na época, eu vendia os 30 dias de férias, juntava com o 13º, ia na escola, pagava o ano todo, tá garantido. E vê ela formada, hoje minha filha mora na República Tcheca, trabalha numa Mercedes-Benz, quer dizer, valeu a pena, né, cara? Valeu a pena. Demais, é uma sensação de dever cumprido, de missão cumprida ali, absurda. Por isso que eu só quis ter uma filha, porque aí eu pude pagar um curso para botar no bom colégio. Se tiver 2, não pode dar para um, não dá para outro, né? Entendi. E graças a Deus você vê seu filho decolando, é bom demais, é o maior presente que pode ganhar de Deus. E vou te fazer uma última, na verdade eu vou dividir ela em duas, para ver se você completar a última parte. O que é a corrida para você? O que é a corrida para o Márcio? O que é a corrida na sua vida? Foi o renascimento, cara, com certeza. Até os 35 anos eu era uma pessoa. Depois daquele dia, daquela corridinha de 4 quilômetros, gordinho ali, tornei outra pessoa totalmente. E aí teve a segunda etapa, foi quando veio o propósito, né? Hoje a corrida para mim hoje é o quê? É salvar vidas. Que é o complemento da pergunta. O que é para o Márcio essa filantropia, mas acho que tem nome, esse propósito, tem nome mais bonito, esse propósito. O que significa para você? O que te traz ajudar, pegar a instituição e levar e conseguir doações? Cara, outro dia eu estava na loja, o cara chegou na loja, tinha uns 200 e poucos quilos, e eu vi que o cara estava depressivo. A minha esposa fala comigo, mas a gente está aqui para vender, é uma loja. Mas quando eu pego alguém assim, eu falei com ela, assume a loja aí. Eu fiquei umas 2 horas no ouvido do cara. Passou uns 20 dias, o cara gritou lá de fora do shopping assim, você salvou minha vida, nem o médico está acreditando, já perdi 27 quilos. Caramba, tem dinheiro que pague isso? Cara,
Cara, o dia que eu morrer feliz, cara, sabe? Muito bacana. Quero cumprir minha missão aqui na Terra, encontrar minha mãe lá no céu, ela me esperando lá, orgulhosa lá, por tudo que eu fiz aqui. Tudo que eu faço é para minha mãe estar feliz no céu. O resto não me importa. Bacana, cara. Que história fantástica de arrepiar. E espero que... Eu ainda falei com o William, né? Eu falei, William, ele vem direto em Paragominas. Ele falou assim, não, já tinha um tempo que ele não vinha, aproveita. Mas quando vier novamente, se tem um lugar, o convite já está feito para a gente fazer um segundo bate-papo desse, saber mais. Tinha muita coisa que eu gostaria de perguntar, mas a gente está com o nosso tempo estourado aqui. Quero te entregar essa lembrança, né? Que é uma caneca do Pensa Podcast personalizada. Opa, show! Tá, e com meu nome. Com o seu nome, poxa. Aí. Chegar no Rio, vou mandar foto tomando café da manhã com essa caneca com o seu nome. Aí, como é que a galera te acha aí nas redes sociais? Você tá no Instagram, Twitter? Como é que são suas redes? Meu Instagram, eu uso mais o Instagram mesmo. Aí eu já boto para ele jogar direto no Facebook. Perfeito. É Márcio Vilar com 2 L's oficial. Márcio Vilar com 2 L's oficial, tudo junto. Tudo junto. Mas para facilitar, você que está ouvindo no Spotify, está ouvindo no carro, depois digita lá Márcio Vilar e já segue. E você que está vendo pelo YouTube, eu vou colocar aqui na descrição dos episódios e no Spotify também o link do Instagram dele, o link de contato dele. A pessoa que quiser contratar, né, a sua palestra, quiser te contactar, você tem algum telefone que você deixa? Eu tenho meu site também, www.marciovilar.com. Ali tem muitos vídeos. marciovilar.com. Não tem o BR não, certo, só .com. Perfeito. E meu telefone é 21 99815 9117. 21 99815 9117. 9117. Vou colocar na descrição também. E eu posso falar o seguinte, pode existir palestras melhores, mas... Igual? A minha é dada assim, eu mesmo às vezes choro de emoção na palestra, porque é minha história de vida, passa filme na minha cabeça, né? E para mim a palestra só valeu quando eu vejo alguém chorando de emoção e vindo me abraçar no final. Pode ter certeza que é para mudar a vida das pessoas mesmo. Então você é empresário que ouviu esse podcast, quer contratar o Márcio, aproveita a oportunidade. E antes de te dar a palavra para fazer seu agradecimento, quero aproveitar para fazer algo que você disse. Você que está ouvindo esse podcast no carro, no celular, você que está assistindo pelo YouTube, quando você diz que quando os patrocinadores pedem para você, manda um print aí e me mostra quantos seguidores você tem. Hoje, infelizmente, quem trabalha com digital, a quantidade de seguidores, de engajamento com o conteúdo é uma moeda. Talvez você não consegue contratar uma palestra do Márcio. Talvez você não consegue patrocinar ele com valor para ir numa corrida. Mas você pode ajudar tanto o Márcio quanto também ao Pensa Podcast, ajudar a mim, simplesmente valorizando esse conteúdo. O que você pode fazer? Vai lá no YouTube, se inscreve no canal do Pensa, você está me ajudando. Curte os vídeos, vai no Instagram do Pensa, vai no Instagram do Márcio, segue ele no Instagram dele. Se você gostou desse conteúdo, se te edificou de alguma forma, compartilhe, não custa nada. Compartilha, manda para alguém, vai no Instagram do cara, comenta o que você achou. Esse tipo de atitude ela é de graça, ela não custa nenhum centavo e você dá uma ajuda absurda para quem produz conteúdo. Márcio, suas palavras finais, seu recado para quem não vou falar para quem é de Paragominas, mas seu recado para quem que estiver aonde quer que esteja, nos ouvindo, nos assistindo, sua mensagem final, fique à vontade. Primeiro, para quem é de Paragominas, por favor, visitem o Juquinha, acompanhe lá o tratamento daquelas crianças que eu te garanto que você vai mudar a sua vida. Você vê como a criança entra, como é que sai. Você vai parar de reclamar da vida, que você vai ver a criança aprendendo a rastejar, a levar a colher até a boca, a engatinhar, e aí você vai ver que a gente não leva nada da vida. Como falam, né? Quando fecha a caixa do final do jogo de xadrez, tanto a rainha, o bispo e o peão vão para o mesmo lugar. Então não custa nada, vai lá visitar, leva um materialzinho de limpeza, ajuda lá com alguma coisa, que eu garanto que Deus vai te dar em dobro, com certeza. E para o Brasil inteiro, cara, a mensagem que eu deixo é você fazer o que ama. O principal é fazer o que ama, porque mesmo sem querer você vai ser bom naquilo, porque está ali por paixão, por amor. Fazer o que ama, estar perto de quem ama e ter um propósito. O propósito fez toda a diferença. Minha vida mudou muito. Quando você passa a ter um porquê na tua vida, você pensa que você está fazendo bem, você está recebendo bem, faz bem para a alma. Te garanto que mudou a minha vida, vai mudar de qualquer pessoa. Cara, muito obrigado mesmo. Foi uma honra estar aqui contigo e estou sempre à disposição. Eu que agradeço e pode ter certeza, o convite está feito. Né? Quando você estiver aqui novamente, vamos falar novamente. E eu tenho certeza absoluta, Márcio,
Eu acredito muito no lançar semente. E eu tenho uma fé muito grande que Deus leva essa semente, Deus leva essa mensagem onde ela precisa chegar. Eu guio minha vida por esse propósito. Você pode ter certeza absoluta que tudo que você disse aqui tem endereço certo. As pessoas certas vão ouvir no momento certo. Você que assistiu ou ouviu esse podcast até esse momento, você pode ter certeza que as palavras que o Márcio tinha para compartilhar, elas precisavam chegar até você de alguma forma e elas chegaram. O que você vai fazer a partir desse momento depende de você. Obrigado demais pela sua presença. Tá? É uma palavra só que precisa: atitude. Atitude. Show de bola. Meu querido, vou mandar para você todos os cortes. Então, pessoal, sigam o Márcio no Instagram para poder receber os trechos, os cortes do episódio. Sigam o Pensa Podcast, se inscreva no canal. E muitíssimo obrigado você que ficou com a gente até agora em mais um episódio do Pensa Podcast. Você que quer saber como patrocinar, como fazer parte, como ajudar esse canal a crescer, é só entrar em contato com a gente pelo link aqui da descrição. Todos os links de contatos do Márcio também estão aí. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado.